Salve galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Johnny Matsumoto, esse é meu canal. Mas então galera, no vídeo de hoje estamos aqui no capítulo 12 da fanfic Uma Letra à Distância do Seu Coração. E eu estou muito ansioso para continuar lendo, porque de acordo com o nosso querido universo, eu já estou na metade da fanfic e agora que só vai começar a acontecer. Pauleira, gente chorando, gente morrendo. Mentira, ele não falou dessa forma, mas é eu que estou inventando, entendeu? Mas enfim, estou ansioso para continuar lendo, espero que vocês estejam ansiosos também para ver meus reacts. Mas é isso, no capítulo anterior foi um capítulo mais meio que spin-off, assim, entre Lobo Top e Sanguessuga Yoko, entendeu? Eu achei um capítulo bem loucão, assim, um capítulo mais assim, entendeu? Tipo, sabe, pra descontrair e tal, minhas reações foi foda, entendeu? Mas enfim, vamos ver então o que podemos esperar agora do capítulo 12. É isso, gente, sem mais enrolações, vamos pra fanfic. Enfim, gente, eu tô tentando votar no capítulo, mas não tá dando certo. Fica dizendo, o usuário já votou nesse capítulo, mas tá dizendo que eu votei. Então, universo, eu votei no capítulo, mas o Wattpad tá de troll aqui, tá ligado? Mas enfim, tá aqui uma fotinha dos Adams e da Enid e da Wednesday. Nossa, agora que eu aprendi a falar o nome dela, eu tô um nojo, eu tô toda hora falando o nome dela. Ah, mas eu fiquei triste que não usaram os Adams da série. Eu gosto deles. É porque também eu nunca assisti esses, mas eu gosto deles porque eles são românticos, tá ligado? Então, afins. Mas mesmo assim... Ah, tá escrito alguma coisa aqui, eu não tinha listo. Eu nem comecei a ler, já tô errando. Tá escrito Nossa Família. Ih, faltou o feioso aqui, ó. No armário esquecido, meu coração doído escolhido por último. Na dor compartilhado dizem que é divertido, mas não vejo sentido, somos aberrações, unidos feridos. Então, se estás farto, vem à terra dos solitários e perdidos. Sem medo seremos uma família unida de aberrações. Como tu e eu conheço um lugar onde os feridos e quebrados vivem como reis e rainhas da tragédia. Apenas aberrações como eu e tu. Caramba. Nossa, meu. Gostei até disso. Do poema, no caso. Se Wednesday pudesse voltar no tempo, ela voltaria ao momento exato em que concordou em levar 3 adolescentes e um gato para sua casa. Mano, será então que o Lobo Top e a Yoko vai também? Então, tipo... Porra, velho. Imagine como vai ser esse jantar barra almoço, sei lá que horas que vai ser. Em família... Tropeço dirigia tranquilamente, mas Wednesday estava prestes a explodir de raiva. Richard e Yoko estavam sentados lado a lado, a vampira com a pele ainda mais pálida do que o normal, segurando um saco plástico para conter o vômito que ameaçava sair a qualquer momento. Ela engolia a repulsa, mas era visível. Seria até engraçado de se observar se a fúria da Adams não estivesse fazendo fumaça sair de seus ouvidos. O motivo? Desde que entraram no carro, Enid não trocou uma palavra sequer com Wednesday, mesmo estando sentada ao lado. Durante a viagem, a loira acariciava o gato e conversava apenas com ele. E para enlouquecer ainda mais a cabeça da Adams, Richard estava praticamente pendurado na janela, com metade de seu corpo transformado e a língua para fora, como um verdadeiro cachorro. Ele soltava suspiros irritantes, como se nunca tivesse andado de carro antes. Ai, mano, que foda. Eu gostei disso. A cena, imaginar essa cena é muito bom. Mas, mano, por que será que a Enid não tá falando com ela? Será que ela não queria ir ou ela tá nervosa? Sei lá, é estranho isso daí. Mas o Richard é impagável, velho. O Coisa era o único que permanecia em silêncio no carro. Por que será? Não sei, né? Meu Deus. Além de Wednesday,
Mas, assim como a jovem Adams, ele também sentia ciúmes por ter seu carinho roubado por uma bola de pelos. Tadinho do Amora, velho. 3 dias haviam transcorrido desde o incidente com as cabras. Sem comentários sobre esse incidente com as cabras. Assim que Wednesday e Enid descobriram a verdade, a loira soltou uma bronca interminável. Embora Wednesday não tinha proferido palavras específicas, ela se deliciou ao ver aqueles dois desajeitados sendo humilhados por Enid. A mando da loira, os encrenqueiros foram obrigados a retornar ao local e pagar pelas 3 cabras que haviam consumido. Ah tá, então foram 3. Eu achei que tinha sido Todas as cabras do pasto, tá ligado? mas também vai que só tinham essas 3 cabras. Mas caramba, mano, que vergonha. Eles aparecendo lá na porta, tipo, Opa, mano. Come 3 cabras suas. Quanto que vale essas 3 cabras? Wednesday os acompanhou com Amora no ombro. Não por empatia, mas porque achava hilário vê-los sendo arrastados pelos ouvidos até o pasto enquanto caminhavam. Adams até comprou pipoca para se divertir com seus gemidos de dor. Sem dúvida, um dos melhores dias da vida de Wednesday. A diretora Larissa acabou sendo informada do ocorrido e aplicou uma suspensão de 2 dias para os 2 jovens. Além disso, ela deveria entrar em contato com seus pais. No entanto, Gomes estava presente na escola, utilizando seu poder de persuasão para convencer a diretora a permitir que Enid passasse 2 dias na casa dos Adams. Mortícia não estava presente para evitar conflitos com a diretora, pois sua mãe é excessivamente possessiva e poderia sufocá-la de ciúmes. Yoko e Richard perceberam a oportunidade de escapar das broncas de seus pais e imploraram com olhares pidões para Enid convencer Wednesday a deixá-los ir. Infelizmente, Enid foi extremamente convincente ao ameaçar e ignorar Wednesday por uma semana, alegando que era seu dever cuidar dos amigos como se fossem família. Ah, então no caso foi a Enid que meio que obrigou eles a ir junto. Ah, sei lá, tipo assim, minha opinião, se você vai pra casa da sua sogra, você vai passar dias lá, eu não sei se é muito legal você levar seus amigos, tá ligado? Tipo, pô, sei lá, passa um momento primeiramente ali em família, entendeu? Conhecendo, etc. Depois traz os amigos. Só que ao mesmo tempo é bom, porque se você tiver com muita vergonha essas coisas, às vezes dá pra conversar ali com os amigos, entendeu? Sei lá, minha opinião. Minha opinião? Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Diante da imposição de trazer os devoradores de cabra, Wednesday começava a questionar se não teria sido melhor recusar o convite e desfrutar de alguns dias de paz. O carro balançou violentamente ao passar por um buraco, fazendo com que Yoko finalmente vomitasse todo o sangue que havia consumido. Ai, gente. Perdoa aí se vocês estiverem comendo enquanto assistem o vídeo. Ai, mano, o odor de vômito se espalhou pelo veículo. Ai, que nojo. Ai, meu Deus. E com seu olfato apurado, Richard sentiu um desconforto imenso no estômago. Ah, Não, gente, ele não vai vomitar não, gente. tá, vomitando também pela janela. Ai, gente. O Wednesday estava prestes a meu Deus, empurrá-los para fora, mas antes que pudesse agir, sentiu uma vontade suave de entrelaçar seus dedos. Ok. Amora se acomodou no colo de Wednesday, miando tranquilamente, e Enid lançou-lhe um sorriso singelo, como se agradecesse silenciosamente. Os batidos cardíacos de Wednesday aumentaram consideravelmente, mas dessa vez não era de raiva. Observar os olhos azuis brilhantes da loba tão serenos e o ronronar de Amora preenchiam seu coração, deixando pouco espaço para pensar nos 2 trapalhões. Talvez tê-los trazido não fosse tão terrível, especialmente enquanto Enid continuasse com aquele sorriso tão pleno. O Coisa fez um gesto com a palavra gay e recebeu um tapa de Wednesday como resposta. Após 20 minutos, os 2 trapalhões acabaram adormecendo emaranhados no banco, e Wednesday quase agradeceu aos poderes sobrenaturais por isso. Amora também adormeceu no colo da Adams, depois de receber um longo carinho, enquanto Enid precisava paisagem sombria, mantendo seus dedos entrelaçados com os de Wednesday. Quando a Adams ouviu o som dos corvos
percebeu que estava chegando perto de casa. À distância já podia avistar um imponente portão de sua morada. Infelizmente, teria que acordar a dupla Patati e Patatá, pois Enid recusou-se a jogá-los no lago enquanto ainda estavam inconscientes. Wednesday ordenou que o Quasar os acordasse com puxões de orelha. E funcionou. Foi um prazer para ele poder aprontar suas travessuras. E para Wednesday foi uma alegria ouvir os murmúrios de dor, apesar do olhar reprovador de Enid. Assim que o carro passou pelo imponente portão, Enid colocou a cabeça para fora da janela, observando curiosamente a casa. A mansão Addams era exatamente como ela imaginava, grande, sombria e com um design gótico remanescente. Sei lá, gente, da época de caça às bruxas. Tropeço estacionou o carro em frente à casa, onde Mortícia já aguardava ansiosamente na porta. Desde que Wednesday foi para Nevermore, a casa havia perdido um pouco da sua agitação, e Mortícia sentia a falta dos gritos de agonia quando os dois irmãos brincavam alegremente de cadeira elétrica ou de tortura medieval. Nossa, super da hora essas brincadeiras assim pra brincar com os irmãos. Olha, Wednesday e Richard foram os primeiros a sair do carro, cada um abrindo a porta para suas respectivas companheiras descerem. Richard abriu a porta para Yoko, enquanto Wednesday fez o mesmo para Enid. Minha adorável serpente venenosa, o dia acaba de se tornar mais sinistro com a sua chegada, cumprimentou Mortícia, a filha. Mas como de costume, Wednesday não demonstrou nenhuma reação entusiasmada. Richard nunca tinha visto Mortícia antes, mas presumiu que a beleza da filha tinha sido herdada da mãe, sentindo-se tímido e intimidado pela imponente estrutura da casa, com seu estilo gótico de mansão. Ele era tomado por lembranças desagradáveis. Por outro lado, Yoko sentiu-se em casa. Seu castelo na Transilvânia era muito parecido com a casa dos Addams, embora talvez fosse até menos sombrio. Olá, mamãe, cumprimentou Wednesday sem emoção. Papai provavelmente já avisou que ficaremos apenas 2 dias. O saco de pulgas trêmulo ali é Richard Perry, e a garota de óculos escuros de maconheiro estilo hippie é Yoko Tanaka, disse Wednesday apontando para os dois, que claramente ficaram indignados com a descrição. E você já conhece Enid Sinclair, mas quero deixar claro que ela é minha amiga, uma super amiga, não é mesmo? Nossa, o universo me ensinou a falar o nome, o apelido dela, eu esqueci. É Wayne, né? Eu tinha esquecido, meu Deus. Até tirei a emoção da frase, meu Deus. Interrompendo Enid, tremendo de nervoso. Isso fez com que Wednesday não continuasse sua fala. Elas conversariam sobre isso depois. Ixi. Caramba, mano. Agora eu fiquei meio assim, por que será então que a Enid não quer que a Mortícia saiba que elas estão juntas? Será que tem a ver, sei lá, com a família? Nossa, é verdade! A família da Enid acha que ela vai casar com o Richard. Gente, sério, a fanfic tá tão empenhada nisso, no romance delas duas, desse quase romance aí do Richard com a Yoko, que eu esqueci desse detalhe. Pode ser isso, né? Que ela ficou meio assim, que vai que a Mortícia comente com os pais da Enid e acaba, tipo, sabe, descobrindo que tá sendo uma farsa tudo. Certo, Tropeço, por favor, suba com as malas, pediu Mortícia, tentando compreender os olhares nervosos que Enid e Wednesday trocaram. Vamos entrando, crianças, vou mostrar onde vocês ficarão acomodados. Enid ficou maravilhada com a casa dos Addams. Era enorme e cada cantinho possuía um detalhe atrativo, por mais mórbido e assustador que fosse. As escadarias e as pilastras contavam histórias de uma casa construída há séculos, e mesmo que fosse relativamente recente, foi feita especialmente para invocar o sombrio ar de antiguidade. Mano, seria legal, hein? Se na série mostrasse um pouco da casa dos Addams, porque, sei lá, seria legal ver uma casa assim na série, sabe? Com todos esses detalhes e pá. Eu acho que seria bem foda, velho. Por outro lado, a cada novo cômodo, seja uma sala de tortura ou uma sala com plantas carnívoras, Richard ponderava seriamente sobre voltar para a igreja e rezar fervorosamente.
Ele até se lembrou do latim que seu pai havia ensinado, recitando antigas preces dos antigos bispos, e se explicava sobre a ala dos quartos de hóspede onde ficariam, mas Richard estava mais concentrado em tentar se livrar dos arrepios que sentia a cada passo que dava. Yoko compartilhava da mesma sensação de morte. A casa parecia exalar assombrações, e inconscientemente ela segurou a mão de Richard. Nenhum dos dois mencionou isso, mas foi quase um instinto para se sentirem mais seguros. Amora estava no colo de Mortícia, recebendo o carinho. O gato era preguiçoso e afetuoso na maior parte do dia. Richard e Yoko se encantaram por ele assim que o viram, e para Mortícia não poderia ser diferente. Gatos pretos eram preciosos para ela. Este é o quarto em que vai ficar Richard, disse Mortícia ao abrir a porta do quarto de hóspedes. As malas do rapaz já estão lá, pois Tropeço as havia trazido. Obrigado, Sr. Adams, respondeu Richard aprontamente, soltando as mãos de Yoko para entrar no quarto. Era simples, com uma cama, um armário, um espelho e uma janela. No entanto, assim que pisou dentro, ouviu um ruído estranho, e ao olhar para cima, uma enorme pedra estava prestes a cair em sua direção. Caralho, mano, que isso? Era pra matar o bichinho? Acho que isso foi um plano, hein? Acho que foi plano. Instintivamente, o lobo deu um salto para trás, quase perdendo o equilíbrio e caindo no chão. A enorme rocha, maior do que sua cabeça, atingiu o chão, quebrando parte do piso de madeira. Richard estava ofegante e atordoado, e Enid e Yoko se encaravam, temendo por suas vidas. Ao fundo, podia-se ouvir uma risada infantil. Mortícia e Wednesday reconheceram imediatamente. Me desculpe por isso, Richard, disse Mortícia calmamente. Pugsley gostava de espalhar armadilhas pela casa para brincar com os convidados. Ai, que legal, né? Meu Deus. Ele costumava ser mais criativo. Esmagar alguém? Que original, Pugsley. Seria melhor ter eletrocutado, comentou Wednesday. Yoko, você se importaria em dividir o quarto com Enid? Perguntou Mortícia, mas antes que a vampira pudesse responder, Wednesday interrompeu. Enid vai ficar comigo, no meu quarto, mamãe, disse Wednesday prontamente. Mortícia tentava compreender o que se passava na mente de sua pequena víbora. Da última vez que a viu com a loba, parecia que Wednesday queria despedaçá-la viva, e agora ela quer compartilhar o quarto com ela, mesmo sem necessidade? Você tem certeza, minha pequena víbora? Há apenas uma cama no seu quarto. Nem te contem. Não, meia-noite eu te contem. Ou você escuta. É um dos dois. Mortícia tentou argumentar para testar a reação da filha. Não importa, a cama é grande o suficiente para ser compartilhada, respondeu Wednesday determinada. Enid sentiu um frio na espinha com os olhares de Mortícia, como se fosse submetida a uma análise minuciosa. Certo, ótimo, vou mostrar o quarto de Yoko então. Vamos continuar, disse Mortícia seguindo em frente. Yoko e Richard foram deixados em seus respectivos quartos para se arrumarem para jantar, onde seriam apresentados de forma mais adequada aos outros membros da família. Wednesday e Enid também já haviam sido deixadas no quarto. Era exatamente como Enid imaginava, de tamanho médio, com uma janela de frente para uma árvore que estranhamente parecia ter coincidência. Havia uma cômoda com vários itens de tortura e... Calma, eu maliciei um pouco essa frase. Itens de tortura, hein? Eita, que tipo, hein? Aquelas. E outros móveis simples em um tom amadeirado escuro. A cama estava perfeitamente arrumada, com lençóis em tons de cinza claro e escuro. O quarto também tinha um banheiro. Nesse momento, Wednesday estava tomando banho. Antes de entrarem no quarto, ela havia ido primeiro para desarmar as armadilhas de lança-chamas do mais novo dos hadas. Caralho, um lança-chamas. Havia um clima silencioso entre as duas. Enid percebeu o distanciamento de Wednesday, e mesmo sendo tão reservada, Adams estava agindo de forma estranha, provavelmente devido à conversa interrompida mais cedo. Quando a porta do banheiro se abriu, Wednesday saiu vestida com suas roupas habituais e secando o cabelo. Enid estava procurando uma maneira de iniciar uma conversa com Adams. Wayne, Enid chamou Adams, dando leves tapinhas ao lado na cama. Wednesday entendeu o recado e sentou-se ao lado da companheira. Vou pintar o seu cabelo. Do nada, sim, do nada. Não foi um pedido, Sinclair já estava se levantando para pegar a escova de cabelo. A Adams não ofereceu resistência.
Enid sentou-se atrás de Wednesday na cama e começou a pentear calmamente seus cabelos. Eles estavam extremamente cheirosos, provavelmente devido a algum shampoo com aroma de rosas. Até aquele momento, Wednesday não havia dito uma palavra sequer, o que estava deixando a loba agoniada. Ela não sabia ao certo se deveria falar sobre aquilo. "Por que você me interrompeu dizendo que somos apenas amigas?" Finalmente Wednesday se pronunciou. Para muitos aquele era o tom desinteressado e indiferente de sempre, mas Enid sabia que havia uma tristeza subjacente? Nunca vi essa palavra. Subjacente nele. Enid parou de pentear por alguns segundos antes de engolir um seco e responder a Adams: "Estou com medo. E se eles não gostarem de mim? E se não me aceitarem ao seu lado? Olha para mim, Wayne. Definitivamente não me encaixo nos padrões que a sua família deve esperar." Enid desabafou de uma vez só. Ela estava suando frio desde que chegara ali, com a constante sensação de que estavam olhando para ela, julgando-a, mesmo sabendo que esses olhares não eram reais. Wednesday virou-se para encarar os olhos de Enid. Há algum tempo ela vinha percebendo as inseguranças e problemas de autoaceitação da loira, que pareciam ter sido causados pelos pais de Enid. Durante as ligações que Wednesday presenciou, eles não pareciam nada agradáveis. Enid, se há algo que define os Adams, é a ausência de julgamentos. Todos nós aqui dentro somos considerados aberrações aos olhos do mundo exterior, mas isso não importa, estamos juntos, e o mesmo se aplica a você e a mim. Mesmo que meus pais não gostem de você por algum surto coletivo, isso não teria importância para mim, porque estamos juntas. Enquanto estivermos bem, que se dane o resto. Wednesday segurou as mãos de Enid e depositou um beijo nelas, querendo que sua amada se sentisse confortável. "Se não quisesse contar sobre nós agora, está tudo bem pra mim, me carinhou." De novo, esse apelido que eu não... Ai, que ódio, não sei falar essa merda. Micarino, né? Micarino. Sei lá, que ódio. Não quero te pressionar." Enid sorriu mostrando todos os dentes. Sempre que Adams a confronta, todos os problemas da loira desapareciam. "Eu quero contar até para os mortos, Wednesday." Enid respondeu pulando em cima da amada para beijar todo o seu rosto. Fofas. Gostei. Muito fofas. Durante o jantar, todos na casa se reuniram à mesa. Mortícia estava ao lado de Gomes, como sempre. Wednesday sentava-se junto a Enid, com a Mora no colo da loira. Tio Chico, vovô Adams, Pugsley, Yoko e Richard também estavam presentes. No início, todos pareciam um pouco tensos, até que Gomes mencionou um poema da obra Romeu e Julieta, e Richard reconheceu. Os dois românticos mergulharam em uma longa conversa sobre contos clássicos. Depois disso, todos ficaram mais descontraídos. Felizmente não foi vovô Não, é vovó. Eu tinha lido vovô. Eu li errado. Vovó Adams quem cozinhou. Felizmente não foi vovó Adams que cozinhou. Mortícia não tinha muita vontade de cozinhar, mas sua comida era deliciosa. O cordeiro assado com purê de batatas e outros acompanhamentos agradou o paladar de todos à mesa. Enquanto conversavam em voz baixa, Wednesday zombava de Richard, que parecia hesitante em comer a carne de cordeiro da forma como estava servido, resultando em uma mistura de boas maneiras e pura brutalidade ao comer o purê e morder uma coxa enorme de cordeiro. A Mora também aproveitava o banquete, já que Wednesday deu um pedaço de carne para o gatinho, apesar dos avisos de Enid que não era saudável para o filhote. Realmente não é saudável. Falo eu que dou pão com manteiga pro meu gato. Mas eu tô parando, gente. Eu tô parando, entendeu? Tá saudável ele. Aqui, ó, super saudável. Meu Calebito. Né, Calebito? Fala, Caleb. Dá um miado aí. Dá um oi ali, ó. As mãos das duas meninas estavam entrelaçadas sobre a mesa, e Enid estava ansiosa pelo anúncio de Wednesday. Caralho, do nada, imagine. Ela levanta e começa a falar, puta merda, mano. Caralho. Wednesday levantou-se de sua cadeira, sabia que ela ia levantar. Tem que levantar, e daqui a pouco ela só sobe uma taça assim de drink e fala assim, um brinde a nós, tá ligado? Sempre assim, é de lei um negócio desse. Ainda segurando a mão de Enid, e chamou a atenção de todos na mesa. Enid também se levantou, um tanto receosa, mas superou sua timidez para segurar a mão de sua parceira com mais firmeza. Família, sanguessuga e pulguento.
disse Wednesday com ênfase, fazendo uma pausa dramática para capturar a atenção de todos. Gostaria de fazer um pronunciamento importante, acrescentou, dirigindo-se a todos os presentes. Apenas Gomes sabia o que estava se tratando, já que optou por não contar à esposa. Eu e a Enid Sinclair estamos juntas. Pá! A minha tacinha de drink. Eu tô esperando ela fazer um brinde, porque isso é muito cara disso, entendeu? Mano, gente, minha mãe acabou de me ligar e eu tomei um susto. Eu achei que eu tinha perdido 34 minutos de vídeo. Gente, eu gelei agora. Eu fiquei tão gelado, eu acho que eu fiquei mais gelado que a Yoko, que é um vampiro. Gente, vocês não imaginam o susto. Imagina eu ter que reler 34 minutos. Mas no final deu certo. Não apagou nada, não. Mas enfim, vamos continuar lendo. Só quis dar esse aviso caso tiver algum erro de sincronização no vídeo. Anunciou Wednesday com convicção. E a partir de agora, quero que a tratem como um membro da família. E também, nesse exato momento, ela se agachou para pegar a Mora, erguendo-o para que todos pudessem vê-lo claramente. Imaginei aquela cena do Rei Leão, erguendo assim o Simba. Também declaro a Mora como meu único herdeiro. A mesa interrompeu em aplausos e assobios em comemoração. Gomes e Richard, em particular, disputavam sobre quem era o maior fã do casal. Que fofos. A expressão nervosa de Enid rapidamente se dissipou com os elogios e os apoios dos familiares. Todos na mesa se levantaram para abraçá-las e expressar seus votos de felicidade, embora Enid interpretasse de forma peculiar o histórico do contra da família. No meio das celebrações, Pugsley aproveitou a oportunidade para fazer uma brincadeira. Sussurrando alto para que todos ouvissem, ele disse do outro lado da mesa: Enid, se você estiver sendo ameaçada para namorar com ela, pisque 3 vezes. Meu Deus. Enid riu da acusação feita pelo mais novo dos Adams e entrou na brincadeira, piscando 3 vezes em tom de zombaria. Wednesday, em resposta, lançou uma faca na direção de Pugsley. Nossa, que animada essa família, que com agilidade conseguiu desviar e mostrou a língua para sua irmã. Gomes iniciou de forma dramática. Estou tão orgulhosa da minha nuvenzinha carregada. Ele pausou, criando suspense antes de revelar o motivo de seu orgulho. Quem diria que eu me tornaria avô de um gato tão cedo? Que orgulho! Ai, que fofo! O clima na mesa era descontraído, como se todos ali realmente pertencessem a uma única família. Até Yoko estava entrosada, discutindo com Mortícia sobre a melhor forma de beber sangue. Beleza. No entanto, o olhar perspicaz de Wednesday não deixou passar despercebido um pequeno detalhe. Durante toda a noite, a vovó Adams não desviou seus olhos de Richard. Esse olhar, sempre imperceptível, claramente incomodava o rapaz e continuou fixo nele até o final do jantar, quando Moreno se ofereceu para lavar a louça. O plot, ela é a Sugar Mommy do Lobo Top. Eu super acho que é isso, gente. Pelo amor de Deus. Tem uma teoria melhor que essa? Não, entendeu? Mas caramba, mano, que foda. Outro mistério, mais mistério. Meu Deus. Richard seguiu Mortícia até a cozinha, onde estava disposto a lavar os pratos. Surpreendentemente, o jovem não se importava em realizar tarefas Meu Deus, realizar tarefas domésticas, isso, e até parecia gostar delas, apesar da insistência da família para que ele descansasse como um convidado. Richard preferiu lavar os pratos e panelas antes de ir para a cama. Assim que Mortícia saiu, ele se viu sozinho na cozinha. No entanto, essa solidão não durou muito. Enquanto enxugava um prato, Richard sentiu a presença de alguém atrás de si. Ele sabia exatamente quem era, pois tinha sentido os olhares durante o jantar. Você vai acabar me matando se continuar me encarando assim, vovó Framp, sei lá. Comentou Richard, secando as mãos na própria camiseta e virando-se para encarar a senhora de quase 100 anos. Eita, Sugar Mommy! Eita porra! A senhora Adams parecia receosa e respondeu: Você parece ter mudado. Seu coração está diferente. Diferente do dele. Dele quem, gente? Meu Deus. Richard olhou friamente nos olhos da senhora e respondeu: Quem sou eu para discordar de uma bruxa tão sábia?
Não precisa me matar com seu olhar. Eu não sou mais o mesmo. Não sou como ele. Uma bruxa? Gente, como assim? Gente, ela é bruxa também. Mano, eu não vou criar a teoria que ela é a namoradinha dele de anos atrás, porque eu não acredito que seja. Mano, se for... Não, gente, não tem como. Porque da forma que eles estão falando... Nossa, velho, não sei, gente. O que você pretende aqui? Perguntou a vovó Adams, analisando Richard de cima a baixo em busca de vestígios do seu sombrio passado. Tem uma missão a cumprir. Só isso que precisa saber. Respondeu ele, mantendo um ar enigmático. Espero que saiba o que está fazendo, Jo. Jo? Antes que a avó Adams pudesse continuar sua linha de questionamento, Wenzel entrou silenciosamente na cozinha, interrompendo a conversa. Oh, minha pequena víbora, eu estava falando sobre um antigo romance com o jovem Richard, mas infelizmente ele se recusa a me contar seu posicionamento sobre o assunto. E você, o que faz aqui a essa hora? Deveria estar acariciando sua companheira. Eita, vovó, tá sabendo muito, hein, vovó? A Adams mais velha disfarçou rapidamente enquanto Richard voltava a secar a louça. Vim pegar água para Enid. Respondeu Wenzel, encarando Richard intensamente. Era evidente que aquele assunto não estava relacionado a um simples livro. E acabou. Mano, antes de eu falar minha opinião, vamos à nota do autor. É isso, que no capítulo passado ele não deixou notas, aqui ele deixou. Notas finais. Só sei que nada sei. Belas palavras, universo. Você nunca erra. Só isso eu tenho a dizer. Não revisei esse capítulo ainda, então deve ter alguns erros ortográficos. Se tiver, eu não sei nem falar direito, quanto mais ver erro, né? Relevem, pois só vou corrigir mais tarde. Sobre o nome escolhido para o gato, eu entendo que parece ser feminino, mas é uma homenagem ao meu falecido gato, que também se chamava Amora. Caralho. Agora eu vou ter vontade de chorar. Eu sou muito chorão, gente. Não dá. Sério, eu sou um dos seres mais sensíveis dessa face da terra. Ai, mano. Meus pêsames pelo Amora. De verdade. Aí tá aqui a capa do capítulo. Eu gostei pra caramba também. E acabou o capítulo 12 da fanfic. Enfim, né, gente? Que capítulo foi esse também? Eu jurei que ia ser mais um capítulo descontraído mesmo. Tipo, sabe? Tipo, da Wenzel e da Enid. Tipo, sabe? Meio que anunciando aí o namoro delas e tal. Eu até achei que, tipo, esse comecinho aí poderia causar uma briga, né? Só que elas se resolveram super bem. Eu achei que elas ficariam estranhas ou algo assim, porque normalmente é sempre assim, né? O autor, não tô dizendo que é o universo em si, mas tô falando autores em geral. Sempre tem que ter alguma parte da fanfic que as duas vai brigar e vai parecer que tudo vai acabar. E isso dura uns 5 capítulos até que elas ficam bem. Mas no caso não foi isso que aconteceu. Realmente elas se resolveram ali na hora, não teve nada de toxicidade. Foi tranquilinho, eu gostei disso. Só que esse final me pegou, hein? Gente, como assim? Essa vovó aí, ela é bruxa. Ela conhecia o Richard. Mas é como se o Richard tivesse, vamos se dizer, mudado de corpo. Porque ela meio que falou alguma coisa disso, né? Que ele não parecia o mesmo. Tipo, ele tava diferente, mas o coração era igual. Alguma coisa assim. Como se ela também conseguisse ouvir o coração dele da mesma forma que o Richard também consegue ouvir a intensidade dos batimentos cardíacos das pessoas. Ou algo assim, entendeu? Então isso eu achei muito louco. Vamos ver o que vai acontecer. Porque pode ser que ainda fique, eu acho que uns 2 capítulos envolvendo lá eles na casa dos Adams. Não sei, porque eles vão ficar 2 dias, mas pode ser que no próximo capítulo só tenha mais uma partezinha deles lá e já tem uma quebra de tempo e eles já estão em Nevermore. Só que eu gostei, mano, dessa mudança aí de cenário, meio que assim, eles na casa dos Adams. É da hora isso, mano. Será que vai ter um capítulo deles na casa dos Sinclair? Podemos ver isso, hein? Porque pelo que parece, a família da Enid é bem tóxicazinha, assim. Os Adams é mais tipo, liberal, good vibes, entendeu? Mas enfim, eu gostei muito desse capítulo. Estou já ansioso pro próximo, entendeu? Mas o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se não gostou, deixe seu like também para ajudar no canal. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E não esqueçam de passar na descrição, que vai estar todas as minhas redes sociais. E se os comentários estiverem ativados,
Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. E, gente, caso vocês estão aqui, os comentários não estejam ativados, se vocês quiserem voltar depois de um tempinho pra ver se tá ativado de novo, vocês voltam. É porque, tipo assim, é igual eu já falei, o YouTube acha que eu sou uma criança e ele fica desativando meus comentários, entendeu? Porque normalmente quando você é menor de idade, você não pode ter comentário ativado no YouTube. Só que eu sempre vou lá e fico nessa treta com o YouTube. Eu ativo meus comentários, aí passa 10 minutos e o YouTube vai lá e desativa. Eu vou lá e ativo de novo. Aí ele vai lá e desativa. Aí nós ficamos nessa treta. Em vez do YouTube aceitar logo que eu tenho 19 anos. Eu tenho... Nossa, eu quase esqueci minha idade. Eu tenho 19 anos nas costas. Mas no YouTube fica achando que eu sou uma criança. Nossa, dá raiva, dá raiva, dá raiva. Mas enfim, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.